Eu cumprimento a cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus. Tributar a Deus, magnificá-lo, exaltá-lo pela alegria sem tamanho, a satisfação e o contentamento em poder servir pessoas tão especiais essa noite, como cada um de vocês. Eu pediria, por gentileza, aproveitando que vocês estão sobre os vossos pés, para encontrar um texto que o Espírito Santo tem sinalizado ao meu coração. Livro de Êxodo, capítulo de número 3, o verso de número 1. Livro de Êxodo, o segundo livro do Pentateuco, capítulo de número 3 e o verso de número 1. Enquanto vocês procuram, eu queria agradecer a Deus pelo privilégio de servir a igreja em São Manuel esse final de semana. A minha profunda gratidão ao pastor Natalino, que é promotor de um ambiente muito amistoso, simpático. O pastor Natalino é um homem de Deus, irmão. Hoje cedo eu ministrando, vendo ele chorando bastante, eu brinquei com a minha esposa, para pastor chorar hoje é difícil, hein? Natalino é um homem de Deus. Pastor Natalino, Deus abençoe sua vida. A minha profunda gratidão a Deus também ao campo de Rondon. Sendo assim, cumprimento essa noite o pastor Claudemar, vice-presidente do campo, e cumprimentando o pastor Claudemar, eu cumprimento todos os companheiros da minha retaguarda, que Deus possa continuar abençoando vocês. Irmãos, eu fui hospedado aqui em São Manuel. Não sei se vocês sabem que a cidade tem um hotel 5 estrelas. Vocês estão dando risada por quê, irmão? Claudemir, obrigado, meu amor. O que seria de um homem sem esposa, né, irmão? Fiquei hospedado, irmão, num hotel 5 estrelas aqui em São Manuel. Olha, acho que nem vocês sabem onde é esse hotel aqui, né? Irmãos, eu quero agradecer a Deus de maneira muito especial pela vida do Eduardo. Cadê o Eduardo? O Eduardo está lá, da irmã Karina que está aqui. Gente da melhor qualidade, viu? Eduardo, você é uma bênção. Irmã Karina, você é uma bênção, viu? Gratidão por todo o carinho dispensado sobre a minha vida, sobre a vida da Rúbia. Que Deus possa continuar abençoando vocês. Eu queria louvar a Deus pela vida do Lucas que está aqui. Faz assim, Lucas, com a sua mão. O Lucas é quem cuidou do nosso translado com muito carinho, buscou a gente no aeroporto. O Lucas é alguém do coração muito generoso. Lucas, Deus abençoe a sua vida. Que bom tê-lo aqui essa noite. Eu queria ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida. Quantos desejam abençoar a vida do Lucas, irmãos? Lucas, seja abençoado, em nome de Jesus. Querido, se você encontrou o texto, diga: eu vou para o céu. Se você não encontrou, diga: eu vou também. Bom, irmão. O texto diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jétro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, o Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo no meio de uma sarça.
E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumiu. Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. Por gentileza, tome seu assento esta noite. Irmãos, que alegria servir com o Dene, com o Samuel. Deus abençoe vocês. Alegria muito grande. Eu estou orando para o Dene entrar para o time dos casados, Samuel. A gente está casando, ele tem que casar também, né? Deus abençoe muito vocês. Irmãos, eu tenho uma alegria dobrada essa noite em ter os meus primos lá de Paraíso do Norte aqui. Eu amo muito a vida deles. Eles vieram essa noite me ver. Eu queria louvar a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Veio também a minha sogra, meu sogro, meu cunhado Braia. Irmão, o bom de trazer família no culto é que se ninguém dá glória, eles são obrigados a dar glória a Deus, irmão. Então o Pentecoste vai começar por eles aqui. Glória a Deus. Eu quero que você redobre a sua atenção. Nós já recebemos tanto de Deus. Quem estava aqui sábado? Olha que bênção. Quem estava aqui hoje cedo? Hoje cedo foi muito especial, né, irmãos? Glória a Deus. Mas para esta noite Deus tem um pouco mais. Eu quero que você redobre a sua atenção e receba com muita propriedade aquilo que o altar vai te entregar esta noite. Obrigado, irmãos. Eu estou pregando com pontos na boca desde sábado, né? Prometi para o meu dentista que depois da cirurgia de extração de dentes, eu ia ficar bem quietinho, irmão. Estou eu aqui num culto pentecostal. Mas obrigado porque os irmãos têm tido paciência comigo. Obrigado, irmãos. Na próxima vez eu prometo estar com a dicção um pouco melhor. É Deus quem se revela a Abraão e diz: Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Abraão acreditou nessa palavra, e a Bíblia diz que ele foi abençoado dando glória a Deus. E mesmo com idade avançada, Abraão realmente foi uma bênção de Deus. E gerou o seu filho Isaque. Isaque é o filho da promessa e é tão abençoado como seu pai. Mas o Deus que foi com Abraão, o Deus que também foi com Isaque, é Deus que deu a Isaque a graça de ser pai dos primeiros gêmeos da Bíblia, Esaú e Jacó. E a bênção que repousou sobre Abraão, a bênção que repousou sobre Isaque, vai repousar também sobre Jacó. Jacó é tão abençoado que se torna pai das 12 tribos de Israel, e pai também de um jovem sonhador chamado José.
quando José tinha 17 anos de idade, ele foi vendido pelos seus irmãos para um outro país, uma outra cultura. Mas mesmo longe de casa, José resolveu ser fiel. E a sua fidelidade o abençoou. E quando José completou 30 anos de idade, ele se tornou governador do Egito. Quando ele se torna governador, ele é livre de todo rancor. Porque quando sou livre dos rancores da vida, Deus me abençoa. É por essa expressão de coração que José resolve convidar a sua família para vir morar com ele no Egito. Tem gente que gosta de parente bem longe, irmão. Mas tem gente que gosta de parente perto. Vai entender, né, irmão? Eu costumo dizer que família é bom unida, mas reunida é só a misericórdia de Deus. A família de José vem morar com ele. Pode dizer um amém aí, irmão? Quando eu falo de família vem morar, a Rúbia, ela está orando para minha sogra morar perto da gente, irmão. E eu estou orando para ir mesmo, amém. Mas a família vem morar com ele. 70 pessoas, é gente, irmão, sendo bem recepcionadas, sendo bem tratadas. E afinal de contas eles são parentes do governador. Mas a Bíblia diz que o tempo foi passando. E o que eu gosto do tempo passando é que o tempo muda situações. Passaram-se 400 anos. 400 anos depois, o cenário é totalmente diferente. José morreu. A família, que era 70 pessoas, se multiplicou e tornou-se uma multidão de 3 milhões de pessoas, que não são mais bem recepcionadas, que não são mais bem tratadas, que foram empurrados para a periferia do Egito, se tornaram escravos em terra estranha, estão vivendo como escravos. É gente que trabalha 14 horas por dia, é gente que perdeu a sua liberdade, é gente que está confinado em um país subjugado a Faraó, sem poder voltar para casa. E é nesse contexto de sofrimento que os hebreus começam a orar e dizer: Deus, lembra do que o Senhor falou para Abraão, que nós seríamos um povo abençoado. Está todo mundo escravizado aqui no Egito. Lembra de nós. A Bíblia usa uma expressão que eu amo, vai te fazer glorificar essa noite. A Bíblia diz que Deus se lembrou. Como é que Deus pode se lembrar se Ele não esquece de ninguém? A expressão Deus se lembrou é uma expressão antropomórfica. O que é uma expressão antropomórfica? É quando a Bíblia humaniza Deus para a gente entender. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem, mas essa mesma Bíblia diz que Deus não se arrepende. Não há nenhuma contradição. É a Bíblia usando uma expressão antropomórfica para a gente entender Deus, porque Deus é o único ser do universo que, quando se lembra, não se lembra por lapso. Quando se lembra, não se lembra porque esqueceu,
Mas quando se lembra por propósito. É o profeta Isaías quem diz: pode uma mãe que amamentou o filho se esquecer dele, mas eu todavia não me esquecerei de você. Levante a tua mão e receba a palavra. O Deus que se lembrou dos hebreus é o Deus que essa noite está se lembrando da tua casa. Alguém recebe essa palavra no Espírito essa noite? E Deus se lembrou, irmão. E quando Deus se lembra, Ele levanta alguém que evidencia a lembrança de Deus. É um homem que Deus levanta chamado Moisés. Quando Moisés aparece, Moisés é a expressão do Deus que se lembra. Quando Moisés nasceu, a casa dele já sabia que Moisés não era qualquer criança. Moisés tinha nascido para ser o libertador do Egito, irmão. Quando Moisés nasceu, a mãe dele já sabia quem ele era. Esse menino é libertador. Quando Moisés nasceu, o inferno já sabia quem ele era. O inferno dizia: está nascendo o libertador. Quando Moisés nasceu, os anjos já sabiam quem ele era. Os anjos disseram: está nascendo lá na terra do Egito o libertador. Quando Moisés nasceu, a igreja já sabia: esse menino saiu do Nilo porque Deus tem promessa na vida dele. Ele é o libertador. Deus investe todas as fichas em Moisés. Todas. Deus investe tanto em Moisés que coloca ele para ser educado na casa mais rica de Faraó, o palácio. Deus investe tanto em Moisés que coloca ele para estudar na melhor universidade da época, a Universidade do Sol. Moisés é formado em medicina, a melhor medicina do mundo, irmão. São os egípcios que inventaram esse negócio de embalsamar corpos. Moisés tem noção de engenharia, a engenharia mais avançada do mundo. Os egípcios marcaram a engenharia quando construíram pirâmides. Moisés tem noção de agronomia. Os egípcios reinventaram um sistema de irrigação. Eles faziam o deserto florescer. Moisés tem noção de inglês, irmão. Hello, my friend. Peace of Lord. Moisés tem noção de espanhol. Hola, que tal? Muy bien. Moisés, sei lá, um francês. Ne me quitte pas. Só sei falar isso também, irmão. Mas Moisés é alguém culto, irmão. Moisés é alguém que Deus está preparando para ser o homem que vai conduzir uma nação. Quando Moisés completa 40 anos, ele é um homem formado. Aonde ele passa, alguém diz: esse aí é o libertador do Egito. Quando Moisés vai na igreja, a igreja diz: Deus tem algo na vida desse homem, ele é o libertador do Egito. Aonde Moisés chega, alguém diz: esse homem é diferente, Deus tem algo com ele, ele é o libertador do Egito. Mas um dia Moisés se levanta e vai para o centro da cidade. São Manuel tem centro, irmão? Tem, o pastor falou, opa. Tem. Quando ele chega no centro da cidade, ele vê um soldado egípcio batendo no hebreu. Quando o meu chamado é ser libertador, a escravidão me dá náuseas.
E quando Moisés viu o escravo sendo subjugado, o sangue dele ferveu. Ele disse: por que você não bate em alguém do seu tamanho? O soldado diz: ué, irmão, você nunca brigou, você não sabe o que é isso, irmão. Mas eu vou explicar para você. Como é que é? Entra para dentro. Moisés é guerreiro, irmão. Moisés entra na luta corporal. Você não sabe o que é isso, irmão. Graças a Deus. O sangue vai fervendo. Ele mobiliza o soldado. E a Bíblia diz que ele matou o soldado. Como é que Moisés matou? Matou com arma de fogo, irmão. Prega comigo essa noite e diga não. Moisés matou com arma branca, faca. Moisés matou o homem com as próprias mãos. Depois que matou, ele escondeu o homem na areia. Moisés é condenado aqui em duas condenações. Primeira, homicídio doloso, quando há intenção de matar. Segunda, ocultação de cadáver. Quando Moisés comete essa atrocidade, ele vai para casa. A mãe dele recepciona ele na porta. Entra, libertador. Ele diz: mãe, não sou mais. Hoje eu consegui destruir todos os planos de Deus para a minha vida. Alguém entra e diz: libertador, que bom que você está aqui. Ele diz: não sou mais. Eu consegui frustrar todos os planos de Deus. Moisés começa a arrumar a mala. Alguém pergunta: vai para onde? Ele diz: eu vou sumir daqui, porque Deus tinha escrito uma história extraordinária para mim, e eu dei conta de acabar com tudo. Moisés arruma a mala, irmão, e vai para a cidade mais longe possível. Diga comigo: Midian. E lá em Midian, ele vai viver para esquecer o passado. Ele vai viver para esquecer do pecado que cometeu. Ele vai esquecer para viver uma vida longe de Deus. Mas a Bíblia diz que 40 anos depois, Moisés está lá apacentando. Se eu fosse Deus, eu riscava o nome de Moisés da lista e chamaria alguém melhor. Se eu fosse Deus, eu amassaria o currículo de Moisés e faria uma nova seleção. Se eu fosse Deus, eu disciplinaria Moisés por tempo indeterminado. Mas ainda bem que eu não sou Deus. E 40 anos depois, Deus resolveu ir atrás de Moisés. Sabe por que Deus resolveu ir atrás de Moisés? Porque a graça é maior que o pecado que você cometeu. Sabe por que Deus resolveu ir atrás de Moisés? Porque Ele tem perdão para você, independente do que você fez. Alguém recebe essa palavra no Espírito essa noite? Segura na mão desse irmão aí até ele dizer glória a Deus, e diga para ele: não importa o que você faça, Deus sempre vai atrás de você. Se ele não dá glória, fala de novo, irmão. Diga: não importa o que você faça, Deus sempre vai atrás de você. Ele vai atrás da centésima ovelha. Ele vai atrás de quem está pecador lá fora. Essa noite o céu está descendo aqui para te dizer: eu não abro mão de você. Ai, meu Deus do céu. Urianda calamachurianda lebaia. Se você tem glória, levante a sua mão e diga glória. Se você tem aleluia, levante a sua mão e diga aleluia. Se há uma adoração nos teus lábios, adore ao Deus que não desiste de você essa noite.
vê Moisés e olha a abordagem de Deus. Irmão, a pedagogia de Deus é diferente da nossa. Deus diz: Moisés. Deus grita de novo: Moisés. Faz 40 anos que Moisés não ouve a voz de Deus. Mas quando ele ouve, ele diz: opa, eu conheço essa voz. Ele diz: eis-me aqui. Olha como Deus se apresenta: eu sou o Deus de Abraão. Oh, irmão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. E resolvi vir atrás de você, Moisés. Quando Deus diz que é Deus de Abraão, Ele está dizendo: eu sou Deus do improvável. Porque Abraão não poderia ter filhos e eu dei filhos a ele. Quando Ele diz: eu sou Deus de Isaac, Ele está dizendo: eu sou Deus dos irrepreensíveis. Porque Isaac nunca desviou, nunca se afastou da igreja. Eu sou Deus dos irrepreensíveis. Mas eu não estou vindo aqui, Moisés, porque sou apenas Deus de Abraão. Eu não estou vindo aqui porque sou apenas Deus de Isaac. Eu estou vindo aqui porque também sou Deus de... Eu quero que você grite esse nome. Eu estou vindo aqui porque eu sou Deus de... Quem é Jacó? Suplantador. Quem é Jacó? Mentiroso. Quem é Jacó? Problemático. Se eu fosse Deus só de Abraão, eu não vinha. Se eu fosse Deus só de Isaac, eu não passava nem aqui na frente. Mas eu estou vindo até você, Moisés, porque eu sou Deus de gente como você. Oh meu Deus. Eu vou dizer de novo: eu estou vindo até você porque eu sou Deus de gente como você. Eu sou Deus de gente com seus problemas. Eu sou Deus de gente com seus pecados. Eu sou Deus de gente com as suas falhas. Igreja não é museu de santo. Igreja é hospital de pecador. Jesus está aqui essa noite porque Ele é o teu Deus. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Deus. Ele é Deus de gente como você, irmão. Diga para essa pessoa: irmão, eu sou tão complicado, irmão. Às vezes nem eu me aguento. Mas Ele é Deus de gente como você. Irmão, você tem um temperamento, irmão, que dependendo do dia que você acorda, nem você se suporta. Mas Ele é Deus de gente como você. Irmão, você tem tantos pecados, mas Ele é Deus de gente como você. Irmão, você tem tantas falhas, mas Ele é Deus de gente como você. Essa noite o céu está descendo aqui para quebrar o dedo julgador dessa igreja. É porque fulano fez isso, fez isso, fez isso. Irmão, igreja perfeita é no céu. A igreja aqui é a igreja de pecador. Eu sou o primeiro deles. Eu só estou aqui por causa da graça de Jesus. Alguém, a sua sorte, irmão, é que Deus é Deus de gente do seu tipo assim. Sorte sua. Ainda bem que Deus é gente. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Mas também sou o Deus de gente como você. Eu sou o Deus de Jacó. E quando Deus fala com Moisés, Deus vai ensinar algumas lições poderosas para Moisés, que Deus vai ensinar para você essa noite. Porque Moisés vê uma sarça. Diga comigo, sarça. Vocês que é do interior fala sarça. É ou não é? O pessoal da capital que é mais chique fala sarça. Se tivesse algum carioca era sarça.
Mas a gente é daqui do interior, a gente fala sarça. O que é sarça? É um arbusto do deserto, 30 centímetros de altura, assim, ó. É uma árvore pequena, espinhosa. Ela é tão ruim que só dá no deserto. A experiência que Moisés está tendo é que ele vê uma sarça pegando fogo. Isso é normal, porque deserto é um lugar que sarça pega fogo. Pergunta para mim por quê? Porque a temperatura é muito alta, 50 graus. A umidade relativa do ar é muito baixa. Acontece um fenômeno que acontece no Brasil em períodos de queimada. Temperatura alta, umidade baixa, pega fogo. A sarça pega fogo de maneira natural. Mas tem uma questão. Quando a sarça pega fogo, dá 2 minutos, Samuel, ela se desfaz. Flávio Josefo diz que é no máximo 5 minutos, ela se desfaz. Moisés vê uma sarça pegando fogo, ele diz: é normal, vou dar uma volta. Quando eu voltar aqui, ela não está mais. Quando ele volta, a sarça continua pegando fogo. Aquilo é tão estranho que ele para na frente. Passa 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, ele assusta. Ele diz: eis aqui uma visão. A sarça está pegando fogo, mas ela não está se consumindo. Deus está nesse lugar. Porque o Deus que colocou fogo na sarça é o Deus que deu a essa sarça a estrutura para suportar o fogo. Começa a pregar agora, irmão, vai recebendo aí. A primeira coisa que Deus quer ensinar para Moisés, oh meu Deus, é que a sarça não está se dissolvendo porque ela está suportando. A sarça não está se desfazendo porque ela está suportando. Prega comigo isso aqui. A sarça não está derretendo porque ela está. A sarça não está se acabando porque ela está. A sarça está de pé porque ela está. A primeira coisa que Deus quer ensinar para Moisés, quem recebe a palavra: Moisés, o evangelho de Cristo é o evangelho que você precisa aprender a suportar, meu Deus. Você precisa aprender a suportar, porque o evangelho não é sobre vitória. O nosso Jesus, antes de vencer na cruz, ele suportou na cruz. Moisés, eu preciso te ensinar uma lição poderosa. Qual é? Se você tem um chamado, anota aí. A primeira coisa que você precisa aprender é essa: você precisa aprender a suportar. Porque se você não aprender a suportar, o dia que não tiver vitória, você desvia. O dia que não tiver testemunho, você desvia. Tem gente aqui que esse ano não tem uma vitória, mas sabe por que ele está sentado aqui? Porque ele aprendeu a suportar. Essa noite o céu está descendo aqui para te dizer: suporta. Pastor, eu estou no deserto. Suporta. Pastor, a enfermidade bateu na minha casa. Suporta. Pastor, eu estou passando coisas que nunca imaginei. Suporta. Porque o Deus que dá a prova é o Deus que te dá estrutura para suportar essa prova. A prova não vai acabar, mas é a sua força que vai aumentar. Recebe aí. Suporta. Suporta, meu filho. Quem pode levantar a mão e adorar? Suporta. Segura a ponta mais um pouco. Suporta.
Chumiandelebaia. Você não sabe o que eu estou passando, pastor. Assim diz o Senhor. Suporta. Pastor, eu vou desviar da igreja já. Suporta. Pastor, é o último congresso que eu participo. Deus está descendo aqui para te dizer: suporta. Eu não aguento mais, eu cheguei no meu limite. Chegou não. Está descendo refrigério do céu essa noite para você suportar mais um pouco. Alguém recebe essa palavra no Espírito essa noite? Se você tem glória, abre a tua boca e dá glória. Se você tem aleluia, abre a tua boca e diga aleluia. O Senhor está descendo aqui essa noite para te dizer: suporta. 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 Profetiza para alguém do teu lado: suporta mais um pouco, Samuel. Profetiza para alguém do teu lado: suporta dele. Vai, irmão. Suporta, minha irmã. Meu companheiro, suporta mais um pouco. Espera mais um pouco. Vai, irmão, vai, suporta mais um pouco. Está chegando a hora da tua vitória. Suporta. Você não pode desistir. Suporta. Encoraja alguém essa noite. Suporta aí, meu filho. Estão me caluniando, estão me perseguindo. O inferno se levantou. Essa noite Deus está aqui para te dizer: suporta. Suporta. Porque antes de te fazer feliz, Deus deseja te fazer forte. Suporta. Porque antes de operar milagre, Deus deseja te fazer forte. Suporta. Porque antes de abrir o mar, Ele quer te ensinar a ser forte. Suporta. Porque antes de visitar você com vitórias insondáveis, Ele quer te ensinar a ser forte. Suporta. Deus está falando na minha boca essa noite. Suporta. Levante a tua mão essa noite e receba a palavra que é liberada do altar. Eu estou te dando força para suportar. Eu estou te dando força para você não sair da tua posição. Eu estou te dando força para você não desistir. Suporta. Eu sei quando eu prego, mas eu sei quando o Espírito da profecia toma a minha boca. O Espírito Santo manda eu lhe dizer: eu estou lhe fazendo forte. Suporta. Está doendo, dói na alma, parece que não vai passar nunca, parece que é deserto em cima de deserto. Suporta. Parece que não fica bom nunca. Suporta. Suporta. Madeira que, quando submetida ao fogo, pastor Natalino, ela não faz barulho. Olha só, a sarça é a única madeira na natureza. Quando submetida ao fogo, ela não faz barulho. Quando o fogo pega em árvores, você já deve ter visto queimadas por aí. Você passa perto, você escuta um barulho assim, plaque. Escuta ou não escuta?
Porque toda madeira submetida ao fogo faz barulho. Mas a única madeira que, quando submetida ao fogo, não faz barulho é a sarça. Pega isso aqui, irmão. Porque não adianta só suportar. Eu preciso suportar em silêncio. Ai, não é só suportar, é suportar em silêncio. Pastor, mas estão tocando no nome da minha família. Suporta em silêncio. Pastor, mas estão falando da minha moral. Suporta em silêncio. Pastor, mas eu não aceito coisa errada. Suporta em silêncio. Pastor, mas estão tocando no meu ministério. Suporta em silêncio. Quando você fala, mas quando você cala, quem fala é o Senhor. Suporta em silêncio. Você só precisa ficar quieto. Eu me lembro quando eu cheguei em Terra Rica em 2017, meu saudoso vô, pastor José Bispo, era pastor presidente em Terra Rica, e ele gostava muito de me ouvir pregar. E vô, quem é vô aqui sabe que vô parece que é um amor platônico, irmão. Uma coisa assim do céu. Amor de vô e vó é uma coisa que não se explica, irmão. Pode tudo com vô e vó. E a minha relação com ele era tão boa. Ele gostava de me ouvir pregar. E todo culto ele falava: prega. Domingo, prega. Culto Santa Ceia, eu quero ouvir você prega. Falei: vou, mas tem obreiro aí? Não, eles já pregaram. Prega aí. Aí menino novo, irmão, vai pregando, né, irmão? Preguei tanto que alguns obreiros ficaram com ciúme. Isso aqui é lá em Terra Rica. Aqui nem tem isso aqui. Aqui, graças a Deus, essa igreja é liberta. Uns obreiros ficaram com ciúme. Pastor, só o menino que prega aí. Não dá. Aí tem gente que vai criticar. Ele não sabe criticar, ele desce o nível. Mas por que bota para pregar? O menino é isso. Diga misericórdia. É isso. E ele é mais isso. E ele tem um problema muito grave que é isso. Aí teve um irmão que ouviu ele falar. Isso não é nem fofoca, é ministério da informação, irmão. Nem fofoca. Ô David, estava na casa de um obreiro agora. Paz, ele falou umas coisas de você. Eu nem vou te falar, porque se eu falar você morre. Eu sou curioso, irmão. Falei: você vai ter que falar. Não, eu não vou falar não. Falei: vai, tu veio aqui para falar, meu irmão. Só porque você insistiu eu vou falar. Você que está pedindo. Parece que tem esses irmãos aqui também. Tem, né? Não, vou te falar. O David, ele falou isso. Pode dizer, misericórdia. Ele falou isso. Falou mais isso. E outra coisa, já que você está ouvindo, ele falou isso também. Irmão, eu não sou tão calmo igual você. Foi me subir. Falei: obrigado. Fui para casa, entrei no quarto, fiz uma oração de Elias, irmão. Senhor, se o Senhor é na minha vida, desça fogo do céu. Só pode consumir ele agora. Eu acho que é só eu que fiz essa oração, você não, irmão. Senhor, possível leva. Mas eu fiquei tão bravo que eu falei: eu vou lá. Eu era desses, irmão. Eu vou lá. Eu quero ver se ele vai falar na minha cara. Porque eu não tenho sangue de barata. Montei no carro e fui dirigindo
E dentro do carro eu fui ensaiando, já com aquele tom de voz. Falei, chega lá, ele vai falar, paz do Senhor. Eu vou falar, você não tem paz para dar para ninguém. Aí ele vai falar isso, eu vou falar isso. Ele vai falar isso, eu vou falar. Aí eu resolvo com ele. E eu fui falando no carro. Cheguei na frente da casa dele, ensaiei mais um pouco, falei, vou descer. Quando eu botei a mão na porta, o Espírito que governa o meu coração falou comigo, você não vai a lugar nenhum. Você vai fechar a tua boca. Você vai para a tua casa, continuar fazendo a minha obra. Porque quem te justifica sou eu. Oh meu Deus, quem fala por você sou eu. Quem te defende sou eu. Continua trabalhando em silêncio, porque eu defendo a tua causa, diz o Espírito Santo essa noite. Se você tem glória, levante a sua mão e diga glória. Irmão, segura na mão desse santo e diga para ele, suporta em silêncio. Suporta em silêncio. Deus está descendo na igreja de São Manuel essa noite para dizer, chega de resolver falando. Chega de resolver tirando satisfação. Chega de resolver brigando. Vai para a tua casa orar. Espera o tempo de Deus. Suporta em silêncio. Quem recebe a palavra? 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 Tebai, Shumiandarabacanto Kemenesse a probidai, Shuriande Keminarabacuriande lebaia. Eu vou deixar você adorar essa noite. Olha Deus fechando a tua boca aí. Olha Deus ajudando você a ficar quieto. Olha Deus te dando sabedoria aí. O seu problema é que você fala demais. Jesus está mandando eu te dizer, vai para a tua casa, espera o meu tempo, porque o tempo de Deus é perfeito. Demorema mando também. Rimitri alabadai. Demas tu e de probidarabai. Nomei canto kemenesse a probidalabai. Assim diz o Espírito Santo para essa igreja, eu estou resolvendo as conversações. Eu vou dizer de novo, eu estou resolvendo as muitas conversações nessa igreja. Eu estou entrando aonde ninguém entra. Eu estou tocando aonde ninguém toca. Porque quem fala o que não deve, sente o peso da mão de Deus. Assim diz o Senhor, vocês precisam calar. Porque eu vou trabalhar. 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 Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Com todo o amor da minha alma, fica quieto e deixa Deus trabalhar. Com todo o carinho da minha alma, fica quieto, deixa Deus trabalhar. Com todo o amor na minha alma, para de conversa paralela, deixa Deus trabalhar. Com toda a autoridade da palavra, para de ficar tocando no assunto, deixa Deus trabalhar. Com toda a autoridade da palavra, para de abrir a boca para murmurar, deixa Deus trabalhar. Está caindo hoje nessa casa, meu Deus, irmão, que temor que eu estou sentindo para entregar hoje. Está caindo hoje nessa casa um espírito de divisão, um
um espírito de contenda, um espírito de conversa que inflama. Está caindo hoje nessa casa um espírito de falácia. Eu estou trabalhando, diz o Senhor. Eu estou trabalhando, diz o Senhor. Alguém entende o que Deus está falando nessa casa? Quantos podem ficar em pé essa noite? Quantos podem ficar em pé essa noite? Quantos podem ficar em pé essa noite? Quantos podem ficar em pé? Quantos podem ficar em pé? Quantos podem se levantar? Há um temor de Deus nessa casa. Há um temor de Deus nessa casa. Há um temor de Deus nessa casa. Ele é mais. Teme anda shuri andarabai. Pastor Natalino, eu vou usar essa expressão com muito temor. O Senhor sabe o quanto eu estou com temor para entregar isso. O salmista usa uma expressão, ele diz: Deus pega pela mandíbula os meus inimigos. O Senhor está dizendo a muitos: eu tenho tido paciência com vocês, mas vocês insistem em falar, em contender. Eu tratarei com você. Porque tocou onde não era para tocar, porque falou de quem não era para falar. Eu estou restaurando o temor nessa casa.
A igreja de São Manuel precisa suportar em silêncio. Irmão, há um temor tão grande no meu coração. Eu preciso orar por alguém, por algumas pessoas que querem dizer: Deus, eu preciso ficar em silêncio. Sai do seu lugar, por favor. Que querem dizer: Deus, me ensina a calar. Irmão, é uma noite sobrenatural. Deus está movendo coisa nessa casa. Deus está movendo coisa nessa igreja. Chegou a hora de você vir para o altar e dizer: Deus, eu quero suportar em silêncio. Por que tanta ansiedade? Por que tanta agonia no teu coração? Por que tanta agonia na tua alma? Por que tu olha tanto para a direita, para a esquerda? Por que te preocupas? Por que você não entende? Eu sou o Deus que escrevo a tua história. Eu estou no controle da tua vida. Por que queres tomar uma decisão precipitada? Por que você quer agir quando não é o tempo de agir? Porque você quer fazer